As 6 mentiras que te atrapalham rumo ao sucesso, segundo Gary Keller e Jay Papasan, provavelmente. Bom, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Camargo e basicamente nesse canal eu documento toda a minha jornada. Então, se inscreve no canal se fizer sentido para você. Essas últimas semanas eu venho lendo bastante esse livro. Hoje está um pouco mais tranquilo a iluminação aqui, porque eu fui trabalhar hoje, cheguei tarde, mas eu queria gravar esse conteúdo para vocês. Normalmente eu gravo de manhã ou na hora do meu almoço, mas hoje eu decidi gravar à noite. Então provavelmente eu estou um pouco cansado, mas vamos lá. Na verdade ele fala sobre 6 pontos importantes que ele considera mentira. Mas na verdade eu quero trazer só 5 porque o sexto para mim não fez muito sentido. Então eu quero trazer minha visão sobre o tema. Então, o primeiro, basicamente, ele fala que tudo tem a importância igual. E isso eu concordo plenamente com a proposta do livro, até porque não faz sentido a gente tratar tudo como igual, né? Até se a gente pegar a teoria de Pareto, que 20% do nosso esforço gera 80% do nosso resultado, o que a gente consegue entender? E se a gente tem 10 tarefas, apenas 20%, ou seja, duas tarefas, vão levar 80% do resultado. Então, não faz sentido tudo ter a mesma importância. E aí até ele ensina uma técnica quando você leva a estrutura de Pareto ao máximo. Como assim? Então, por exemplo, suponhamos que você tem ali 20 tarefas. Então você vai lá, né, tem 20 tarefas. Você pega 20% dessa lista. 20% de, de 20 vai dar 2. É, eu não estou muito bom de matemática, meu raciocínio hoje não está muito bom. Então, 20% é isso. E aí, ele pega ainda mais 20% dessas duas tarefas. Ou seja, o que acontece? Ele fica uma única tarefa. Então, toda vez que ele vai construir a sua lista de afazeres, claro que assim, hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer, mas se a gente parar para analisar friamente, sempre tem uma única coisa que vai fazer você chegar mais próximo do seu objetivo. É sempre assim. E eu comecei a fazer essa análise nessas últimas semanas e eu cheguei a essa conclusão. Falei, cara, eu vou todo dia fazer minha lista de tarefas e eu vou priorizar sempre as tarefas que realmente fazem sentido para eu chegar no meu objetivo. Porque, cara, você pode ter certeza, sempre vai ter coisa que não faz sentido. Sempre vai ter coisa que não faz sentido. E aí ele já linka com uma segunda mentira ali do sucesso que a gente tem que ser multitarefa. E não faz sentido. Porque na verdade, toda vez que a gente tem mais de uma tarefa ao mesmo tempo para executar, a gente está perdendo eficiência na outra. Tem até um estudo, não exatamente ao certo a porcentagem, mas toda vez que você, vamos supor que você está executando uma tarefa, toda vez que você adiciona uma nova tarefa, você perde 20% de eficiência na tarefa anterior. Ou seja, se você estava 100% sendo eficiente ou qualidade, agora você está com 80%. E se você adicionar mais uma, você perde mais 20% das outras. Ou seja, quanto mais tarefas a gente tem ao longo do tempo, consequentemente, a qualidade do nosso trabalho é menor. E até tem uns estudos também, isso não está nem no livro, isso eu aprendi num curso de gerenciamento de projeto, quando a gente fala de limitação de WIP, que é limitar o trabalho em progresso de, de equipes de alta performance. E ele fala que um dos indícios de burnout, além de todos os outros pontos, é que você é uma pessoa extremamente multitarefa, está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu comecei até a analisar isso no meu dia a dia e comecei a limitar a minha rotina ao longo do tempo. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que gostava sempre de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Várias abas abertas e tudo mais. E isso estava poluindo a minha mente. E eu sentia que o meu resultado sempre não ia para frente, sabe? Então, esse é um ponto importante que a gente fala sobre
ser multitarefa não é a melhor opção, até pelo fato da gente dividir o foco, tá? O terceiro ponto é a vida disciplinada. E aqui é muito louco isso porque todo mundo acha que as pessoas de sucesso, elas têm uma vida disciplinada em tudo. Mas não é assim que funciona. Como assim? Eu até postei um vídeo falando um pouco sobre o Michael Phelps. E essas pessoas de alta performance, geralmente, né, e eu comecei até a analisar alguns sucessos da minha vida e fez muito sentido. Toda vez que eu tentei ser disciplinado em tudo, parecia que eu não saía do mesmo lugar. E todos os meus momentos de inflexão, o que é um momento de inflexão? Imagina que a sua vida está aqui, normal, normal. Um momento de inflexão é quando dá aquela evolução muito grande. Quem trouxe esse tema foi o Flávio Augusto, que eu li o livro dele. E quando eu falo sobre isso, toda vez que a gente foca em uma única hábito novo, um novo comportamento, um único só, até ele virar um hábito, até nesse livro fala, se eu não me engano, que é 66 dias para você ter a implementação consolidada de um novo hábito. E aí essas pessoas de sucesso, elas começam a utilizar implementar um único comportamento novo na vida, até chegar ao sucesso desse comportamento, e aí vai adicionando cada vez mais elementos e características para evoluir ao longo do tempo. Aqui, o quarto ponto é a força de vontade infinita. Isso é muito louco porque a gente acredita que a força de vontade é algo ilimitado. E na verdade ele tem muita relação com toda a nossa estrutura, né, fisiológica, principalmente a parte da nossa alimentação. Então, por exemplo, até no livro fala sobre você se alimentar mais, né, se você se alimentar melhor com carboidratos complexos, que são basicamente aveia, arroz integral, tudo que tem fibra, ele é considerado ali um carboidrato complexo e proteína, isso facilita a sua mente e a sua força de vontade. E ao longo do tempo, é como se fosse uma bateria de celular. Se você, vamos supor que você deixa carregando ao longo da noite, de manhã ele vai estar 100% carregado. Quando você começa a utilizar, automaticamente, quanto mais você usa, menor é a bateria. Então é exatamente como funciona a nossa força de vontade. É nessa estrutura. Ou seja, a gente precisa entender qual é o melhor momento para utilizar ela. E aí uma das técnicas que ele traz com relação a isso é a gente fazer, né, as atividades mais complexas no primeiro momento. E aí a gente já junta com a técnica de priorização, que a gente pega a única coisa, e no caso mais complexa, que chega ao meu objetivo, que é basicamente essa linha de raciocínio. E aí, no quinto ponto, ele fala sobre o equilíbrio como ideal. Toda vez que a gente está adquirindo alguma habilidade nova, principalmente sucesso nos negócios, ter jornada dupla. Eu, no caso, eu tenho meu trabalho e tenho meu canal do YouTube. É muito complexo você ter um equilíbrio real. Por mais que a gente queira sempre ter um equilíbrio, é muito difícil. E aí ele sugere que você utilize esse desequilíbrio de forma eficiente. Como assim esse equilíbrio de forma eficiente? Então você vai fazer um trabalho, um deep work, né, um trabalho focado, aprofundado em situações que você tem a capacidade de desequilibrar. A sua vida não pode ser extremamente desequilibrada para sempre, né? E até fala que quando a gente fala nos princípios da vida, então geralmente é família, relacionamento, amigos e trabalho. É alguma coisa nessa linha de raciocínio. E ele fala que nesses quatro, a única que é uma bola de borracha é o trabalho, que se você jogar no chão ele bate e volta. E os outros três é uma bola de vidro, que se você jogar no chão ele pode arranhar, quebrar de forma irreversível. E o que isso quer dizer? Que o trabalho você consegue, por mais que, se você, por exemplo, focar toda a sua vida e seu tempo no trabalho, você vai ter resultados. Mas as outras partes da sua vida, você não vai
ter sucesso, vamos dizer assim. Então você tem que tomar cuidado em equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, mas utilizar do desequilíbrio de forma eficiente. Porque família, amizade e relacionamento são algo que pode quebrar e não voltar mais atrás. Então o seu desequilíbrio ele tem que ser focado. Então é basicamente que fala esses pontos de mentira dentro do livro. E eu concordo basicamente de tudo, até pelo fato de eu trabalhar com a parte de produto, projeto, enfim, funil. Eu entendo que se a gente não utilizar, priorizar o que a gente realmente precisa fazer ao longo do dia, buscando sempre o objetivo final, a gente perde muito tempo. Eu estou fazendo esse trabalho todo dia de manhã em priorizar minhas tarefas. Fazer sempre as coisas mais complexas de manhã, porque eu sei que eu estou mais tranquilo. Vou dar um exemplo agora. Eu estou gravando o vídeo 9h20 da noite e eu sinto que a minha força de vontade, a minha energia mental, a minha energia cognitiva, ela não tá a mesma coisa. E faz parte. Hoje eu fiquei em reunião praticamente a manhã toda, a tarde toda também. Foi das 9h ao meio-dia, depois das 2 às 5 horas da tarde. E são 9 horas da noite. Cheguei, arrumei a casa, tomei banho, ainda vou jantar. Então minha força de vontade está muito menor. Entende? Mas foi exatamente porque eu gravei esse vídeo agora, porque eu queria mostrar esse processo. Eu tenho vídeos que eu gravo, por exemplo, de fim de semana, que eu tô mais tranquilo, cara, minha comunicação é muito melhor, sabe? Então eu queria gravar esse vídeo para mostrar esses pontos de mentira e como você pode utilizar disso para você ser mais eficiente no seu dia a dia. Até pelo fato de cada vez mais a gente estar sendo bombardeado por informações. Bom, então é isso. Eu realmente espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante. Deixe um comentário aqui nesse vídeo e te vejo no próximo vídeo.